Toda família tem uma história, mas nem toda história está bem resolvida. O perigo nem sempre está em grandes conflitos, mas nas pequenas desconexões que, aos poucos, enfraquecem tudo. A Bíblia nos mostra a família de Jacó, uma casa marcada por favoritismo, engano e dor, mas também visitada pela graça de Deus. Isso nos lembra que não importa o nível da ruptura, Deus continua agindo no meio de histórias imperfeitas, trazendo cura e novos começos. Essa série é um convite para olhar com coragem para sua família e com fé para Deus. O que hoje está em perigo pode ser exatamente o que Deus quer restaurar. Paz do Senhor, queridos. Bom dia a todos. Aqueles que nos acompanham também através das mídias sociais. Seja um momento de bênção em nossas vidas essa reflexão. Amém? Convido você a abrir, por gentileza, a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25. Para não demandar muito tempo, eu vou ler a partir do versículo 27, tá? Mas desde o início, a tratativa é sobre a família de Jacó, amém? E diz assim: os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. E aí o versículo 28 diz assim para nós: Isaque preferiu Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Era uma semana típica aqui em São Paulo e eu estava no trabalho. É um dia comum, corriqueiro, como todos esses dias que nós estamos acostumados aqui, né? Corrido, muito trabalho, compromissos, agenda cheia, estudos a fazer, pesquisas a realizar. E eu estava um pouco aflito e dois pensamentos pareavam na minha mente. O primeiro era sobre essa reflexão. Como eu pregaria essa mensagem? Como seria esse momento, né? O pregador tem muito isso, se preocupa. Era essa preocupação que estava na minha cabeça. E por outro lado, eu não via a hora de chegar em casa, descansar. Era uma quinta-feira, de quinta para sexta, na sexta era um feriado prolongado. E eu estava fadigado da minha rotina, e não via a hora de chegar em casa e descansar. Esses eram dois pensamentos que pareavam na minha mente. Só que quando eu chego em casa, eu me deparo com um lado totalmente oposto ao meu. A minha esposa, linda, maravilhosa, que está ali, a Michele, todos conhecem, estava também cansada, porque, ao contrário de mim, ela estava o dia inteiro em casa com as crianças, com a correria, os afazeres de casa. Mas eu me deparo com ela feliz, animada, sorridente, dizendo para mim assim: Juninho, vamos para a praia? E eu falei: e agora, Deus? Eu estou querendo ficar em casa, não estou com cabeça para essas coisas, estou querendo pensar um pouco na vida e ao mesmo tempo descansar. Como é que eu vou fazer? E aí, irmãos, eu fui sincero com ela e a minha resposta foi: hoje não, amor, não dá. Ah, mas por que não dá? Ah, porque tem boleto para pagar, tem contas a pagar, não está na agenda. Ah, mas você tinha falado há um tempo atrás que nós iríamos. Eu falei: mas não dá, amor. E aí, irmãos, a minha esposa linda, maravilhosa, que estava sorridente, ficou emburrada.
E aquilo foi importante para mim, foi interessante. Por quê? Porque quando eu entrei para o meu quarto, Deus me trouxe à mente algo interessante e me fez perceber o quanto as preferências, elas fazem parte do nosso dia a dia. O quanto as preferências, elas estão no nosso dia a dia e muitas vezes nós não percebemos. Mas essas preferências muitas vezes nos dividem. Muitas vezes as nossas preferências por aquilo que vestimos, por aquilo que comemos e muitas outras coisas mais, elas nos levam a estar em conflito uns com os outros, porque ela está linkada com os nossos gostos, com a nossa personalidade, com a nossa maneira e o nosso jeito de ser. Mas nem sempre o outro vai estar no mesmo pique que o outro está. Às vezes os nossos filhos vão querer ir para um lado que você não quer e que você entende não ser certo para aquele momento. E assim com a esposa ou com o esposo. Pois bem, isso me levou a pensar. E pesquisando um pouco mais a fundo sobre esse tema, eu descobri que a psicologia, os estudiosos, têm se aprofundado ainda mais. Tem procurado tratar esse tema com muita atenção e delicadeza, porque mais de 65% da população brasileira declarou que tem dificuldade de lidar com as preferências dentro do lar, dentro da família. Os psicólogos vão dizer que até o fato de os nossos filhos, os jovens, ficarem muito tempo no celular, que é o que nós reclamamos muito e muitas vezes nós também ficamos, é pelo fato de ter tido o sentimento de ser rejeitado dentro de casa. De ter, de alguma forma, não ter sido receptivo o seu gosto ou a sua própria preferência. Então esse tema, ele está muito linkado com os nossos dias atuais e é muito importante para nós. Mas eu quero dizer para você que não é um tema novo, não surgiu depois da pandemia, não é algo fenomenal como muitos definem, mas é algo já de muito tempo. E a Bíblia Sagrada, ela nos mostra e nos revela uma família que tinha exatamente esse problema. A família de Jacó, a família de Esaú, de Isaac e de Rebeca. O texto que eu li deixa claro para nós, no versículo 28 do capítulo 25, que Isaac preferia Esaú. E Rebeca, ela preferia Jacó. Veja que a palavra de Deus, antes de tudo, já nos revela uma família que é marcada por preferências. Você já parou para pensar que você, as suas atitudes, as suas ações, o seu comportamento, ou o comportamento que você produziu no seu filho, pode ser algo que veio lá de trás, da educação que você teve, do convívio que você teve com seus pais, com a sua família? Nós estávamos em casa essa semana, tinha dado um problema na torneira e eu estava apanhando para arrumar a torneira. Os meus filhos estavam brincando e a minha esposa olhou para mim e disse assim: Juninho, sabe o que me veio em mente agora? Eu estou olhando o Simon. O Simon está com 6 para 7 anos. E você sabe o que me veio em mente? Como você foi capaz, como você já me disse, com 7 a 8 anos de idade, virar para sua mãe e declarar para ela e dizer assim: quero ir morar com o meu pai. Veja bem, eu, Júlio César, com 6 a 7 anos de idade, eu virei para minha mãe, nós morávamos no Grajaú, a minha mãe e meu pai eram separados já, e eu simplesmente olhei para minha mãe e declarei e manifestei a minha preferência: eu quero ir morar com o meu pai. E a Michelle relembrou isso e disse isso para mim. E eu falei: vira essa boca para lá, nem fala isso, porque você vai produzir um gatilho nele, não fala, né? E eu comecei a refletir, irmãos, e percebi que eu não tinha, olhando para o Simon, capacidade para definir o meu futuro. Eu não tinha capacidade alguma para fazer escolha. E eu não tinha o direito de falar isso para minha mãe, mas eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu falei para Michelle: Michelle, eu errei. Eu não tinha capacidade alguma de tomar decisão, mas os meus pais erraram porque não me corrigiram.
E ela falou assim, mas você também errou. Eu estou me colocando agora no lugar da sua mãe e percebendo que ela permitiu você ir porque ela ficou magoada e chateada com você. Eu falei, você tem razão. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então veja como as nossas preferências, muitas vezes, elas podem gerar na nossa família, na nossa casa, na vida dos nossos pais, dos nossos avós, avós, filhos e filhas, feridas que às vezes a gente nem percebe. Porque as preferências, elas podem ser prejudicial à nossa família, à nossa casa. E eu estou me programando e orando para Deus me dar a oportunidade de um dia chamar minha mãe, sentar com ela, dar um abraço nela e pedir perdão para ela. Não sei se ela um dia vai ouvir essa mensagem. Ela me acompanha, talvez esteja ouvindo nesse momento. Fato é que eu irei pedir perdão a ela, porque hoje eu entendo que a machuquei. Amém, irmãos? Mas veja, quero destacar aqui 3 cenários de que, olhando para essa família, definem para nós que uma família com preferências, ela vai ter muitos problemas futuramente e no momento também no presente. E a primeira é que um lar à base de preferências distorce relacionamentos. Nós sabemos, não precisa explorar isso para vocês, que um lar com preferências, ele vai ter divisão, ele vai ter ruptura, vai ser gerada insegurança, rejeição silenciosa e competição. Isso é fato. Mas veja, quando nós nos aprofundamos e passamos a olhar um lar com preferência, nós vamos observar os relacionamentos sendo distorcidos. Em Gênesis 25, do 28 ao 34, diz assim para nós, olha só. Isaac preferia Esaú. Olha só, irmãos. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer suas caças. Guarda isso. Isaac preferia Esaú porque ele gostava de comer suas caças. E Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto. Voltando do campo e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, Jacó. Estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom, que significa vermelho. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, estou com muita fome, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro, Esaú. Ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi, e assim Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. O que esse pequeno trecho da história mostra para nós? Que quando há preferências dentro do lar, os relacionamentos eles começam a ter distorções de valores dentro de casa. Perceba que Esaú, ele chega faminto em casa. E qual que é a atitude do irmão quando ouve que o irmão está com fome? Como deveria ser? Deveria ser o seguinte, Alexandre. Meu irmão, você está com fome? Coma comigo então dessa comida. Vamos comer juntos, vamos almoçar juntos. Vamos compartilhar como foi o seu dia. Esse deveria ser o comportamento. Mas porque havia preferências, foi um lar criado à base de preferências, tinha competição, tinha sentimento de rejeição silencioso no coração de Jacó. O que Jacó fez? Foi oportunista. E ele não levou em consideração a necessidade do irmão, mas ele quis tirar proveito. E o que ele fez então? Você quer comer? Então me dá o direito aí da sua primogenitura. Me dá os benefícios que você tem que eu te dou um ensopado. Perceba que há uma inversão de valores aqui atuando. Perceba que não é a pessoa em si que tem valor aqui dentro,
mas é o que elas podem oferecer. Exatamente o que reina em um lar, à base de preferências. A sociedade atual hoje, ela não leva em consideração quem você é. Um dia desses eu estava na casa de um familiar, ele estava vendendo um aparelho celular, e um aparelho celular caro, da Apple, que todo mundo quer. E ele falou assim: porque você é da minha família, eu vou te vender por mais barato. Ah, é? Legal, eu vou estudar então a possibilidade. Passou uma semana. Quando chegou na semana seguinte, ele virou para mim e falou assim: o que manda aqui, irmão, é a folha. O que manda aqui é o dinheiro. Pouco me importa quem você é. Pouco me importa quem você é, se é meu parente, se é minha família, se é meu sangue, não. O que me importa aqui é o quanto aquilo que eu vou te dar vai me beneficiar. Perceba que esse lar à base de preferências é o que reina. É o que está acontecendo com Jacó. Agora, e Esaú do outro lado? E Esaú do outro lado? A gente sempre condena Esaú. A gente aponta o dedo e fala assim: Esaú é um fraco. Ele trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha. Mas veja bem, Esaú, ele está transmitindo o comportamento de um filho que é mais chegado do pai do que o outro. Como assim, pastor Júlio César? Vou te explicar. Já percebeu que quando um filho é muito queridinho do papai, ele tem tudo. O pai dá tudo. Eu pergunto para você, ele valoriza o que ele recebeu? Não, ele não valoriza. Ele troca por qualquer coisa. Perceba que Esaú vai falar para Jacó assim: eu estou faminto, estou morrendo de fome, pouco me importa. O que vai significar essa primogenitura para mim? Nada. Por quê? Porque ele não aprendeu a valorizar aquilo que ele tinha adquirido da sua própria família. Então, um lar à base de preferência, ele inverte os valores dentro de casa. Ele distorce os relacionamentos. Não é o que a pessoa é, é o que ela pode oferecer. E aí eu queria chamar aqui um ponto de atenção. Como tem sido os nossos relacionamentos com a nossa família? Você tem visitado seu avô, sua avó, seus tios, suas tias? Como tem sido o relacionamento seu com seu filho? Às vezes eu chego em casa, meus filhos ficam felizes. E eles vêm correndo me abraçar, mas às vezes eu estou com a sacola de Danone. Às vezes eu estou com uma barrinha de chocolate, uma bala. E é fácil abraçar a gente quando tudo vai bem, quando a gente tem algo a oferecer. Mas e se você não chegar com nada a oferecer para o seu filho? Será que ele vai correr e te abraçar? Um dia desse, minha avó falou para mim assim: mãe do meu pai, faz tempo que eu não vou ver meu pai lá. E ela disse para mim assim: eu tenho algumas coisas para dar para suas crianças, vem aqui em casa. Imediatamente eu fui. E agora eu estou aqui pensando, eu preciso voltar lá agora, porque não pode ficar isso firmado como se eu só vou quando tem algo a me oferecer. Não, ela é valiosa. Ela é minha avó, ele é meu pai. Deixo essa reflexão para você. Como está o seu relacionamento com o seu filho, com a sua família? É só quando lhe convém? Jovens, como você tem? Qual foi a última vez que você parou e perguntou para o seu pai: pai, como é que você está? Mãe, como é que você está? Qual foi a última vez que você sentou na mesa para tomar um café e dizer para ele: como é que você está? Ou você só vai para o pai e fala: pai, faz o Pix. Segunda coisa, um lar à base de preferências, ele alimenta conflitos. Gênesis 27, versículo de número 1 ao 13, é uma leitura longa, mas é importante para a gente entender. Diz assim: olha, tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pega agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim.
prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoo antes de morrer. Olha o versículo 5, irmãos. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me dois cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo e vá e traga-os para mim. Olha, irmão, que coisa! Você percebe que Rebeca, ela está alimentando conflitos dentro de casa? Por quê? Porque ela está sendo levada e motivada pela preferência que ela tinha por seu filho Jacó. E a mulher, ela tem um papel tão importante dentro de casa. Permita-me dizer aqui, eu estou falando da mulher especificamente, mas é claro que isso também é para o homem. De às vezes a gente ouvir alguma coisa dentro de casa, mas isso principalmente as mães, tá? Às vezes o filho está cometendo um erro, está falando para a mãe algum tipo de erro, o pai vai e corrige, e a mãe vai e desconstrói tudo aquilo que o pai falou. E aí o que acontece? O pai fica chateado com a esposa. Por quê? Porque ele entende que talvez se ele tiver exagerado na correção, ele vai entender que a mãe está querendo tirar o papel do pai. Irmãos, isso é uma realidade hoje dentro dos lares. As mães sendo influenciadas pelo feminismo do dia a dia. Nós precisamos entender que cada um de nós, para que a gente tenha um lar saudável, temos o nosso papel. A mulher tem o seu papel, o marido tem o seu papel, os filhos têm o seu papel, mas Rebeca está fazendo algo aqui que tira toda a desarmonia, tira toda a harmonia dentro do lar. Ela está chamando o seu filho porque tem preferência por ele, ela está dizendo assim: olha, eu ouvi o seu pai conversando com Esaú aí, e ele pediu um jantar para Esaú. Vai lá, meu filho, vai lá, porque quem tem que fazer isso é você. E o próprio filho olha para ela e fala assim: mãe, mas tá estranho esse negócio, vai parecer que eu estou enganando meu pai. E ela simplesmente olha e diz assim: não, filho, eu assumo a responsabilidade, vai lá e faz. Irmãos, olha que coisa! Isso faz conexão. Quantas vezes a gente, tanto o pai ou a mãe, que tem mais intimidade com o filho, esconde coisas do pai, não compartilha porque sabe que o pai vai querer corrigir, vai querer orientar. Quando eu falo corrigir, irmãos, eu não estou falando de ser grosso, de ser agressivo, de bater, machucar, não, mas de exercer o papel de pai com autoridade, sentar com o filho, orientar e conversar, mas muitas vezes é distorcido. É distorcido. E aí, quando é para confrontar, o filho não confronta, e é desconstruído a correção, tudo aquilo que o responsável pelo lar faz. Estou falando isso porque foi a mulher que fez aqui na palavra. Mas isso pode ser inverso também, pode acontecer com o pai. Isso nos encoraja
a respeitar mais uns aos outros dentro de casa. Respeita o pai, o marido, respeita. Se ele corrigiu e está errado, conversa com ele depois. Não na frente dos filhos, porque isso tira autoridade. Se a mãe também, em algum momento da correção, passou do limite, não se oponha na frente dos filhos, não queira defender, mas converse, alinhe no particular e na intimidade de vocês. Mas isso é um problema que ocorre em um lar à base de preferências. Ele alimenta conflitos. Um lar à base de preferências também interfere no destino dos filhos. Capítulo 27, no versículo do 8 ao 13, vocês conhecem a história, vai dizer assim: agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu ordeno. A mãe, Rebeca, está dizendo para Jacó: vá ao rebanho lá e traga-me os cabritos que eu vou fazer o jantar. Leve então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Havia uma promessa nessa família. E a promessa, Deus já tinha decretado. O filho mais velho iria servir ao mais novo. Só que Rebeca, por estar ansiosa para que isso aconteça e ter o seu filho Jacó como predileto, ela resolve dar uma mãozinha, um empurrãozinho a mais para que aquilo possa ocorrer. Só que o erro, irmãos, é que ela está fazendo da maneira errada. E o que isso reflete nas nossas vidas? Que muitas vezes a gente também age assim. Só que quando nós agimos assim, nós deixamos de confiar de que quem está no controle da nossa vida, de quem governa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, quem deve estar à frente e direcionar tudo é o nosso Deus. É o próprio Deus, é os princípios de Deus, é a vontade de Deus. Mas muitas vezes, assim como Rebeca, a gente quer se intrometer na vida dos filhos. A gente quer não só direcionar os filhos, mas a gente não só dá palpite na vida dos filhos, mas a gente se intromete além da conta. Nós precisamos entender que os nossos filhos precisam aprender a tomar decisões. Os nossos filhos precisam ter a liberdade também, até certo ponto, de tomar as suas próprias decisões e a gente respeitar. Mas ao mesmo tempo, de maneira sábia, consciente. A ponto deles estarem cientes e serem responsáveis pelas consequências das decisões que eles vão tomar. Mas muitas vezes a gente não faz isso. A gente não ouve os nossos filhos. A gente às vezes quer impor algo que um dia nós queremos ser. Você sabe o que os psicólogos dizem? Eles dizem que quando tem preferência dentro do lar, na maioria dos pais, os pais querem impor para os filhos aquilo que eles tiveram desejo de ser lá atrás. Então, eu sempre quis ser um pastor, então meu filho tem que ser pastor. Eu sempre quis ser jogador de futebol, então meu filho tem que ser jogador de futebol. E a gente impõe uma pressão grande sobre eles. Quando na verdade a gente deveria sentar com eles, conversar com eles, observar eles, quais as aptidões que eles têm, o que é que eles gostam de fazer, o que é que eles estão pensando em fazer, o que é que eles gostam, o que é que eles amam fazer, e ajudar no processo, orientando, direcionando, mas não forçando algo que não é. E aí, o maior problema de tudo isso, que parece ser algo que não tem nada a ver, mas a gente forja eles assim para o futuro. Eles crescem, eles formam famílias, e aí eles repetem o mesmo comportamento que nós tivemos com eles, eles repetem na vida dos filhos deles e nas próximas e demais gerações. E aí a gente se depara com a sociedade fraca como a nossa. Sociedade fraca, família fraca. Rebeca cometeu esse erro, irmãos. E quantos de nós também já não cometemos esse erro dentro de casa?
Tiraram um tempo aqui, deixa o tempo aí, irmãos. Já está estourando. Veja, um lar à base de preferência interfere no destino dos filhos. Última coisa, para a gente ir para o final. Um lar à base de preferência impede o crescimento e a maturidade diante das dificuldades. Gênesis 27, do 41 a 43, diz assim, preste atenção. Você conhece a história? Se alguém não conhece, depois dá uma lida lá na história de Jacó, de Esaú. Mas essas ações feitas por Esaú e por Rebeca influenciou os filhos a um conflito. E Esaú, magoado porque perdeu a bênção para o seu irmão Jacó mais novo, foi traído, ficou com um sentimento de rancor, de injustiça, e ele faz uma declaração: o meu pai está prestes a morrer. Quando ele morrer, certamente eu vou matar Jacó. Olha as consequências de um lar à base de preferências. Olha a tragédia que pode ocorrer dentro de uma casa. E ele começa a alimentar isso. Versículo 41 do capítulo 27. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Verso 42. Quando contaram a Rebeca o que o seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois o que lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esqueceu o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Essa fala aqui reflete primeiro duas coisas para nós. Parece que ela está fazendo a coisa certa. Por quê, pastor? Porque ela está dizendo assim: não é hora de resolvermos alguma coisa no momento da ira. Deixa o seu irmão esfriar a cabeça, e quando ele esfriar a cabeça, nós resolvemos isso. Segunda coisa aqui que a gente pode ver. Ela tem medo de perder os dois ou só um? Ela diz assim, ó: por que perderia eu vocês dois num só dia, né? Mas na verdade, se a gente parar para pensar, ela está preocupada em perder Jacó e não Esaú, porque ela já perdeu Esaú. Esaú está magoado, Esaú está machucado. Esaú emocionalmente está abalado, está ferido, e ele precisa de apoio e atenção, mas ela está preocupada com Jacó. Só que qual que é o erro principal aqui, irmãos? Que um lar à base de preferências impede o amadurecimento e o crescimento nas dificuldades, que é o que toda mãe e todo pai, quando está com preferência com o filho, faz. Vem cá, meu filho, vem cá. Não importa o que você fez. Não importa. Fuja. A gente dá um jeito depois. A gente resolve depois. Vai dar tudo certo. Não, irmãos. Qual que era o correto a fazer? Sabe o que eu aprendi ao longo desse tempo que eu fiquei fora de Santo Amaro? Eu aprendi que quando há um conflito, quanto mais você demora a resolver, pior fica. Como um fogo, ele vai se espalhando, ele vai crescendo, ele vai inflamando, vai se tornando cada vez pior. Existem alguns tipos de conflito que precisam ser sanados na raiz. O problema aconteceu aqui, não foi no capítulo 27, foi no 25. Se tivesse sido tratado na raiz, não chegaria a esse ponto. Mas por conta das preferências, a gente resolve depois. E aí a gente induz os nossos filhos a fugir do problema. E quando a gente induz ele a fugir do problema, ele fica mimado. Ele não cresce, ele não amadurece.
O primeiro vento, a primeira tempestade que bater na porta dele quando ele for um homem, pai de família, o primeiro gatilho que vai ser gerado na cabeça dele, sabe qual que é? Fugir. Eu vou fugir. Eu vou fugir. Eu vou correr, eu estou correndo de problema. Eu não quero problema, mas os problemas são para serem resolvidos. Mas na maioria das vezes a gente foge. Então, um lar à base de preferências, ele impede a maturidade e o crescimento dos nossos filhos. E automaticamente nas próximas gerações, né? Concluindo, irmãos, a história dessa família não está na Bíblia por acaso. Ela é um espelho e ela é também um alerta. Porque aquilo que aconteceu lá pode estar acontecendo hoje, de forma silenciosa dentro das nossas casas. E a pergunta que nós precisamos fazer é: que tipo de marca estamos deixando na nossa família? Qual é a marca? Se um dia você falecer, ou se um dia você se distanciar do seu filho, ele for para algum outro lugar, depois de muitos anos você vê ele, qual será o comportamento que você verá nos seus netos, nas próximas gerações, ou até mesmo na vida dos seus filhos, que foram geradas por seus próprios pais? Pensa sobre isso, reflita sobre isso. Porque hoje, mesmo ainda tendo essas marcas, temos a oportunidade de refletir e ainda há tempo de nós corrigirmos, porque Deus entra na história, muda e transforma Jacó e todo o cenário da sua família. Mesmo ainda Jacó tendo passado por isso, a graça de Deus ainda estava presente. Mas é um alerta para nós. Qual é a marca que estamos deixando na nossa casa? Na vida dos nossos filhos? Mesmo Jacó ainda depois de ter passado por tudo isso, ele criou sua própria família e ele cometeu o mesmo erro que Isaac e Rebeca. Ele chamou José na frente de todos os irmãos e ele deu uma túnica dizendo assim: tu és o meu preferido. E o que aconteceu? Começou a acontecer ruptura, brigas, conflitos, e os irmãos venderam o próprio irmão por algumas moedinhas. Lembra que eu disse no começo que inversão de valores, o que importa é o que nos beneficia e não a pessoa? Isso aconteceu com José. Aconteceu na própria família de Jacó. Outra pergunta: o amor dentro de casa está sendo percebido como justo ou está gerando feridas invisíveis que nós não percebemos? E estamos nos distanciando um do outro, seja marido e mulher, ou seja os pais com os filhos. O grupo de louvor pode vir aqui. Quero encerrar minha fala aqui com um desafio prático para nós. Primeiro, reúna sua família, sua esposa, seus filhos. Faça um bate-papo com eles. Como eles têm enxergado o convívio dentro de casa? Existe algum tipo de exagero da parte dos pais? Existe algo que foi falado que os machucaram? Existe alguma atitude ou ação que os filhos cometeram que chateou você como pai ou você como mãe? Converse, alinhe. Se for necessário, peça perdão. Reconcilie-se. E procure corrigir o problema. Segundo, restabeleça e relembre o propósito da família dentro de casa. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O propósito na família de Jacó
Desde Abraão, Isaac e Jacó, era que eles fossem luz para demais nações. Passemos isso para os nossos filhos, para as próximas gerações. Despertemos novamente esse chamado de Deus, de sermos luz, em qualquer lugar que a gente for, seja no condomínio que nós moramos, no bairro que nós moramos, na faculdade, qualquer lugar. Que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Deus nos abençoe, irmãos.